Graça e paz, queridas. É sempre uma alegria, uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Esse tempo aqui de reunião de mulheres é sempre muito especial, sempre é muito gostoso estar aqui com as irmãs, é um momento realmente especial que nós temos com o Senhor. E para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês e estudar um pouco a palavra do Senhor juntas. Bom, eu queria conversar com as irmãs essa tarde sobre a história de duas mulheres que viviam um tempo muito conturbado na história de Israel, mas que Deus, como sempre, maravilhoso, poderoso, tremendo, excelente, usou a vida dessas mulheres para mudar a história, para encerrar um tempo de opressão, um tempo de sofrimento, para estabelecer um novo começo, um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de descanso. Então, o tema da reflexão dessa tarde é mulheres para tempos difíceis. Você pode dizer isso comigo? Mulheres para tempos difíceis. Olha só, nós estamos vivendo tempos difíceis. Hoje, a nossa realidade demonstra isso com muita clareza. A nossa geração já é considerada a geração mais cética de todos os tempos. Os nossos jovens estão crescendo com um drama profundo relacionado à identidade. Estão crescendo usando uma linguagem totalmente sem sentido, sem propósito. Até os homens do nosso tempo estão perdendo o conceito, a perspectiva, a referência do que é ser homem à luz da palavra de Deus. E diante de tudo isso, nós precisamos reconhecer que estamos vivendo tempos difíceis. E aí eu quero voltar aqui. Ora, Deus levantou em um tempo difícil mulheres para mudar a história de Israel. E no tempo difícil de hoje, Ele quer levantar a mim e a você como mulheres para tempos difíceis. Você cantou agora há pouco, aqui, nós cantamos juntas, Jesus, eis-me aqui. Será que você pode ser a resposta de Deus para essa geração, para esse tempo difícil? Para mudar as coisas na nossa geração, no nosso tempo, na nossa sociedade, na nossa casa. É tempo de nós nos levantarmos. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. E as mulheres sobre as quais eu estou falando aqui, são mulheres muito conhecidas de vocês, certamente. Eu estou falando de Débora e de Jael. São duas mulheres cujas histórias, assim, são muito emblemáticas, muito fortes, muito poderosas e também muito conhecidas. Então, assim, é sobre a vida dessas mulheres que nós vamos falar. E apesar de ser uma história muito conhecida, peço ao Espírito Santo que nos entregue algo novo nessa tarde, no meio dessa história tão conhecida nossa, que algo fresco do céu possa ser ministrado na minha vida e na sua vida através dessa história. Que a vida dessas mulheres, a maneira como Deus as usou para mudar a história e o tempo delas, também nos ensine como fazer isso. Na minha vida e na sua área de influência, na minha área de influência. Então, assim, para começar, vamos pensar assim, para os povos orientais, o nome é uma coisa muito importante, mas para os judeus, para os israelitas, especialmente uma coisa muito importante, o nome. Eu sei que você sabe, o nome Débora significa abelha. É um conceito bem conhecido, né? E esse nome Débora, que significa abelha, tem tudo a ver com o ministério e com o destino que Débora desempenhou na sua geração, na sua nação. Ela se levantou como alguém forte, como alguém incansável no trabalho e como alguém ousada e efetiva, direta, objetiva no propósito para o qual ela foi chamada. Ela dirigiu a sua nação, conduziu o seu povo como o ferrão de uma abelha, dirigido para o alvo para o qual ela foi destinada. Agora, muito sentido há nesse nome de Débora. Agora, e Jael? Você sabe o que significa Jael? Você sabe qual é o sentido desse nome? Jael significa cabra montês. Cabra montês. E quando a gente olha para esse significado assim à primeira vista, pode até parecer pouco bonito ou um sentido muito pouco poético esse, né? Cabra montês. Poxa, será que eu ia querer um nome assim? Mas olha, esse animal, cabra montês, é um animal especial. Não é uma cabra comum. É um animal que tem uma habilidade, uma competência dada por Deus para escalar montanhas íngremes. Ela tem uma estrutura para poder
chegar a lugares muito altos. A cabra montês é uma cabra, uma espécie de cabra que não vai ser encontrada em vales apertados, em lamaçais, em lugares baixos. Cabra montês, o lugar dela é no alto. O lugar dela é lá nos lugares altos. E o Senhor está querendo chamar a mim e a você para ser Débora, para ser incansável, direta, poderosa, no propósito para o qual nós fomos chamadas. O Senhor está nos chamando para ser Jael, uma mulher que se conscientizou de que não foi feita para vales apertados nem para lamaçais. É uma mulher forjada para lugares altos. E é aí que o Senhor quer nos levar nessa tarde. Então, eu quero conversar com você a respeito dessas duas mulheres. E para a gente entender como o Senhor usou a vida delas, vamos ler o texto, capítulo 4 do livro de Juízes. Eu vou fazer uma leitura assim rápida, mas eu vou fazer a leitura do capítulo completo, até o verso 24. Vamos lá, então, capítulo 4 de Juízes, a partir do verso 1. Diz assim, mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra, feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa. Lembra aí, região montanhosa de Efraim. Os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse: o Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, e o entregarei nas tuas mãos. E Baraque disse-lhe: se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Diga assim, nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Um queneu, chamado Eber, havia se separado dos outros queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zanaim, próximo de Quedes. Quando anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Sísera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Harosete-Ragoim até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não restou um só homem. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: peço-te que me des um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele ainda lhe disse: fica à entrada da tenda, e se alguém vier e te perguntar: há alguém aí? Responde: não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Então Baraque passava à procura de Sísera. Jael sai ao seu encontro e lhe disse: vem, eu vou te mostrar o homem que procuras. Quando Baraque entrou na tenda, viu Sísera caído e morto com a estaca na têmpora. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o poder dos israelitas sobre Jabim, rei de Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram. Pois bem,
O texto começa contando que por 20 anos Israel padecia na mão dos cananeus. O rei Jabim dominava sobre eles com mão de ferro. Até esse momento da história de Israel, assentado em Canaã, depois que eles entram na terra prometida, não houve período de opressão pior do que esse. Aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Aí você pode falar assim, puxa, mas nada foi pior. Desliga aqui para mim, por favor. Não, já parou, ok. Meu celular, gente, estava aqui fazendo barulho, desculpa. Bem, então, esse foi o pior período de opressão que Israel viveu até esse momento da história, desde que eles tinham sido colocados na terra. Se você voltar à sua Bíblia aí, você vai perceber que houveram outros juízes antes de Débora. Houveram outros períodos de opressão, de dominação, de confronto de povos inimigos contra Israel, mas esse foi o pior. Sabe por quê? Porque os outros períodos de dominação foram períodos em que os filisteus e os moabitas oprimiam Israel. E esses povos eram povos que estavam mais afastados geograficamente de Israel. Os filisteus habitam uma área no litoral, mas os moabitas mais à direita do mapa. Então não é dentro do território de Israel, mas os cananeus eram o próprio povo que habitava na terra que Israel tinha que ocupar. Então quanto mais perto esses inimigos estavam, maior o poder que eles tinham de oprimir Israel, de criar problemas, de aumentar o sofrimento deles. Então veja, esse era o momento crucial, um domínio terrível, e é nesse cenário horrendo em que a nação de Israel está imersa que Deus vai levantar Débora. Note que a razão dessa dominação, é clara, o livro de Juízes vai se repetir nesse processo, é a apostasia. O povo abandonou a Deus, então eles começaram a sofrer essa opressão. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando ninguém mais ouvia a voz de Deus, uma mulher ouvia. Quando ninguém mais entendia o que estava acontecendo, uma mulher entendia. Quando ninguém mais tinha respostas, quando todos estavam desesperados, uma mulher servia de refúgio, de auxílio, de direção, de visão, de palavra de Deus para uma nação. Entenderam? Quando o nosso povo sofre, quando nossa nação sofre com apostasia, sofre com violência, sofre com falta de Deus, eu e você podemos ser a resposta para essa nação. Eu e você podemos ser a resposta para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Nós podemos ser essa mulher que, em detrimento de toda a situação ao redor, ouve a voz de Deus. Escuta uma coisa. Enquanto Israel sofria a dominação imposta pelos cananeus, Débora sofria ou não sofria? Óbvio que sofria. É claro que se Israel estava oprimida, também faltava suprimento para Débora. Também havia dor e perdas para Débora. No entanto, esse sofrimento não foi capaz de embotar a visão dessa mulher. Aquele sofrimento, aquela opressão, aquele questionamento geral, aquela dor, não foi capaz de parar, nem bloquear, nem interromper a fé de Débora. Entendeu? O sofrimento não pode parar a nossa fé. A dor, o problema, a dificuldade, a circunstância difícil não pode impedir a nossa visão espiritual. A gente vai sofrer, irmãos, infelizmente. Está escrito, está posto, é a realidade. Nós vamos sofrer. Em algum momento da nossa vida, a dor vai chegar para mim e para você. Mas nós somos chamadas para ser como Débora. A dor não pode nos calar. O problema não pode nos parar. A gente tem que preparar o nosso lugar lá na montanha, nos sentar lá, buscar o Senhor, ouvir dele, ter pão para oferecer aos outros. Então, no meio do sofrimento, uma mulher pode ser oásis para uma nação inteira. Uma mulher pode ser resposta para uma família inteira. No meio da dor, você pode ser a resposta que a sua casa precisa, que a sua família precisa, que o povo do seu trabalho precisa, que o povo da sua cidade precisa. Ouvir de Deus, entender o que está acontecendo. Talvez Israel, como a gente viu aqui na leitura do texto, quando a dor começou e o problema aumentou, eles clamaram a Deus. E certamente o clamor devia implicar em coisas do tipo, Deus, por quê? Em geral são esses os questionamentos, né? Por que o Senhor permitiu isso? Nós não somos o seu povo. Nós não somos teus. Por que isso está me acontecendo? Em geral são essas as perguntas. Enquanto o povo não entendia, Débora tinha respostas. E eu acho mais lindo ainda, olha,
Então, o sofrimento não embotou a visão de Débora. A dor, a opressão, não atrapalhou Débora, não impediu seu coração de enxergar o Senhor, de ouvir dele respostas, de se alimentar nele, de encontrar sombra ali, naquela palmeira, não, de encontrar sombra debaixo do Altíssimo, como a gente ouviu aqui ser falado. Então a sombra do Altíssimo é o nosso lugar. Não importa o calor que esteja lá fora, nós temos um lugar nas montanhas, a sombra do Altíssimo. Olha, Altíssimo. Os nossos pés são de cabra-montês, preparados, forjados para andar em lugares altos. Não se conforme com lugares baixos, não se conforme com vales apertados, porque ainda que o seu corpo esteja aí, a sua circunstância seja essa, o seu espírito pode subir, a sua alma pode escalar esses lugares altos e encontrar paz nele, no Senhor, no Deus Altíssimo. Nós podemos encontrar espaço e lugar aí. Olha só, mas Débora não encontrou consistência na sua fé em meio à dificuldade só para ela. Essa mulher também tinha palavra suficiente para distribuir para o povo, para levantar outras mulheres. Vê o que ela profetiza aqui. Ela diz assim, ó, pelas mãos de uma mulher, essa vitória vai acontecer. E ela não estava falando dela mesma, ela estava falando de outra mulher. Escuta, Débora foi usada por Deus para levantar outra mulher, para ser erguida como instrumento fundamental nessa guerra e nessa batalha. Entendeu? Então, como mulheres chamadas por Deus para viver em tempos difíceis, nós somos desafiadas a ter essa fé, a ter essa envergadura espiritual, não só para nos manter firmes, como para levantar outras, como para erguer outras. Dizer, olha, não está tudo bem para você, não preocupa não, eu estou aqui, vamos lá, eu vou te dar a mão e a gente vai levantar junto. E a gente vai levantar, a gente vai avançar. Porque povo de Deus não foi feito nem chamado para ficar caído. Nós fomos chamados para ficar de pé. Em nome de Jesus. Se você prestar atenção, você vai ver outra coisa. Que Débora, a gente já viu, ela estava em sofrimento, mas ela não estava sem Deus. Isso é crucial para nós entendermos aqui. Não importa o sofrimento ou a circunstância difícil que você enfrente. Você pode estar na pior das situações, mas você tem tudo o que você precisa, porque você tem o Senhor. C.S. Lewis escreveu uma frase que eu acho muito maravilhosa. Ele diz assim, ó, quem tem tudo e tem Deus, não tem mais do que quem tem apenas Deus. Entendeu? Deus é tudo que a gente precisa. E se Ele está conosco, como diz o apóstolo Paulo, quem poderá ser contra nós? Não há batalha que seja invencível para mim e para você se nós estamos nele. Nós estamos no Senhor, portanto a gente anda de vitória em vitória. De vitória em vitória. Escuta, Débora então liberou uma palavra que levantou uma mulher. E ela também liberou uma palavra que levantou um comandante. Escuta, essa mulher tinha uma envergadura espiritual para colocar de pé não só outra mulher, mas um homem. Não um homem qualquer, um comandante. Ela tinha direção de Deus suficiente para conduzir um comandante. Entendeu? Aí eu quero falar um negócio para você, ó. Quando você está em Deus, quando você escuta Deus, quando você ouve o Senhor te dá poder e autoridade para movimentar braços mais fortes do que o seu. Débora não poderia ir naquela batalha, ela não pode empunhar uma espada, mas ela tinha palavra suficiente para fazer a espada de Baraque estar a postos para aquela guerra. Então, se nós estamos no Senhor, nós temos possibilidade. O Senhor pode fazer de nós um instrumento para mover braços que são mais fortes que o meu e o seu. Eu acho muito lindo isso, porque quando a gente olha para esse momento da história, a gente percebe o seguinte: Débora era a cabeça, Débora era a mente, Débora era a direção, mas ela sozinha não podia fazer muito, ela não podia ir para a guerra. Mas Baraque era a mão na espada. Escuta, quando Deus nos usa para dar uma direção para alguém, isso também implica em que eu devo me disponibilizar a ajudar aquela pessoa a cumprir o dever. E aquela mulher foi. Verso 10 aqui do capítulo 4 diz assim: e Débora foi com ele. Ela não só disse, olha, Deus está falando, Baraque, toma rumo, vai cuidar da guerra, é contigo. E sentou debaixo da palmeira. Ele falou, rapaz, olha, eu até creio nessa palavra aí, mas eu só vou se você for. Ela disse, agora mesmo. Eu tenho fé suficiente para crer naquela palavra que eu estou liberando aqui da parte do Senhor. Vamos.
Nós vamos para o campo de batalha, nós vamos lutar. E eu acho lindo a coordenação disso. Olha, um tem a voz de Deus, outro tem a força da mão na espada. É uma comunhão maravilhosa que é feita. E os dois juntos formaram um corpo que trouxe a vitória para Israel. Você entende? A comunhão é uma coisa importante, queridas. A comunhão é algo essencial para garantir vitória, para que nós possamos caminhar em vitória como povo de Deus. A comunhão é importante. Você tem uma parte da revelação, o irmão tem outra parte da revelação. Um tem a direção, outro tem a força, outro tem o talento, outro tem a disposição para servir, e nós vamos juntos e vamos vencer, em nome de Jesus. O exército de Cristo é vitorioso. Se o nosso general é Cristo e ele sai vencendo e para vencer, a tropa de Cristo também vai em vitória, também caminha em vitória. Isso é muito, muito, muito lindo. Então, nós aprendemos muitas coisas aqui. E aprendemos que essa posição de Débora também é um lugar que o Senhor nos desafia a ocupar. Um lugar de uma mulher que não se intimida com a dor nem com o sofrimento, mas continua crendo, firme, consistente, não só para si mesmo, mas fé para distribuir e repartir, fé para encorajar outros, fé para levantar os abatidos, fé para poder dividir e dizer: Bora, eu vou contigo, irmã. Não está difícil demais orar, não, mas eu vou junto com você. É sábado, 9 da manhã, estou lá, vamos junto. E a gente vai orando junto, a gente vai caminhando junto. Isso é muito glorioso, isso é tremendo. É para onde o Senhor nos chamou, é para esse lugar. E muitas mulheres hoje estão vivendo circunstâncias difíceis como Débora e Jael viviam naquela época, mas não estão conseguindo vitória porque falta um elemento que tinha muito nessas mulheres, que é conexão com Deus. Olha, gente, só vence batalha quem escuta o Senhor. Só vence batalha quem tem conexão com Deus, quem está com o Espírito sintonizado com o Espírito de Deus. A gente precisa dessa conexão. Não é qualquer mulher que pode ser levantada para mudar um tempo de opressão. Não é qualquer mulher que pode ser levantada para mudar a realidade da sua casa. Mas é uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher que escuta o Senhor. Uma mulher que se compromete a obedecer os princípios do Senhor. Essa então, sobre essa, o Senhor pode derramar com poder a sua autoridade, a sua unção. E ela vai não só executar aquilo que o Senhor a chamou para fazer, como partilhar com outros, como dividir com outras mulheres e tornar o nosso exército, o exército de Cristo, um exército vitorioso. Eu creio nisso, eu creio nessa verdade e já experimentei muito isso. Eu já vivi tempos de estar caída e eu recebi na minha casa 2 tochas incendiadas, cheias do poder de Deus, que me trouxeram uma palavra e me levantaram. Isso é corpo, é tão bom ser corpo. É tão bom caminhar junto com o povo de Deus e saber que Ele nos vê, Ele ouve, Ele sabe quando a gente não tem força para levantar nem o braço. Mas o Senhor fala: Espera ainda que tem Arão aqui, vai levantar e você vai andar. E acontece com você também, minha irmã. Acontece aí com você também. Se está difícil para você, creia que o Senhor levanta pessoas para andarem com você. E você vai estar de pé de novo. E vai fazer coisas que você não vai nem acreditar que era capaz. Eu creio nisso. E olha só. Uma coisa interessante que eu observo na vida dessas mulheres, na maneira como Deus usou essas mulheres para poder fazer o que elas fizeram, vencer uma batalha do jeito que elas venceram. Gente, eu já falei para vocês, era a pior opressão de todos os tempos até então. Os cananeus eram horríveis, inimigos terríveis, inimigos próximos, o que tornava a coisa muito pior. Então, o exército de Israel estava apavorado. Você vê que nenhum comandante estava com coragem suficiente para enfrentar a batalha. Mas 2 mulheres foram levantadas por Deus e viraram esse jogo. Você entendeu? Num tempo difícil, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas mais improváveis, as fracas, as frágeis, para mudar histórias, mudar destinos, mudar a realidade em que nós vivemos. Veja só, nós temos uma tendência muito comum de, quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, a nossa tendência é dizer assim: olha, vou orar, e Deus vai levantar uma pessoa, e Deus vai mover o pastor, e Deus vai mover as irmãs do círculo de oração, ou então Deus vai mover aquele irmão que tem possibilidade de resolver isso. A gente sempre tende a delegar a responsabilidade de resolver aquele problema para outra pessoa.
Mas a história de Débora e Jael demonstra que não é assim que acontece. Quando Deus te coloca numa situação, ou permite que você esteja numa situação, e diz assim, olha, vou te dar a vitória. Não é para você terceirizar essa palavra. É você, sabe, você. É a você que o Senhor vai dar estratégia, é a você que o Senhor vai dar força, é a você que o Senhor vai dar coragem de ir lá e virar o jugo. Eu creio nesse poder. O mesmo Deus que envia, que libera a palavra, capacita e executa. Então, querida, não passa adiante não, é contigo mesmo. O assunto, o negócio, a guerra, a batalha, a peleja é tua. Pega e vai. E vence, minha irmã, em nome de Jesus, no poder do Espírito de Deus. É comigo, né? Aí a gente pensa assim, uau, Deus vai fazer comigo. Mas só que, gente, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu estou, inclusive, morrendo de medo. Como assim eu vou resolver esse negócio? Olha, quanto mais você se sente incapaz, aí então você está no lugarzinho certo, que Deus mais gosta de usar. É o tipo de vaso que Deus mais gosta de usar, é esse. Você já viu Gideão? Não. Homem valente, como? Deve ser outro, não sou eu. Estou aqui escondido, morrendo de medo, como assim sou eu? É porque assim, ó, Deus, como eu disse a vocês, gosta e tem uma predileção especial por usar coisas improváveis, pessoas improváveis. Porque quanto menor você for, quanto menor, mais improvável, mais aparentemente incapaz você se sente, aí então a sua vitória pode exaltar ao Deus grande que você serve. Não vai ter nada a ver com você. Vai ficar claro, você vai dizer assim, ó, não só você, mas todo mundo que olhar a situação vai dizer, a mão do Senhor fez isso, porque essa daí não tinha como não. Aleluia! Que bom, você é pequena, você não tem condição? Maravilhoso, porque é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. É então que a glória é toda dele. É toda dele. Aleluia! Então, veja só, eu li com vocês aqui o texto todo, mas eu quero focar mais especialmente aqui nesse trecho que fala sobre a estratégia de Jael para resolver esse problema. Nós já entendemos a posição de Débora, o lugar que ela ocupou, tudo o que ela fez. Agora vamos ver Jael. Como foi que essa mulher se posicionou? Como que ela virou esse jogo? Primeiro, eu queria te explicar qual que é a situação dessa mulher. Quem é ela? Para você compreender bem exatamente o que estava acontecendo aqui. Jael é a esposa de Eber. Eber é um queneu. Quando a Bíblia fala queneu, está se referindo a um povo nômade que é descendente do cunhado de Moisés. Pronto, chegou? Moisés, que tirou o povo da terra do Egito, um dos cunhados dele chamava Robabe e era dessa tribo, desse grupo nômade chamado queneu. E esse grupo ele é caracterizado por uma ocupação em áreas de deserto. Eles moram em deserto e vivem em tendas. Então essa é uma habilidade. Então, quando o povo de Israel ia saindo do Egito, Moisés chama Robabe e faz uma proposta para ele. Olha, você entende desse negócio de deserto, fica aqui com a gente, caminha com a gente aqui, a gente vai peregrinar pelo deserto por um tempo, e a sua experiência pode ser útil para o povo. Entenda, não era com relação às rotas, porque essas Moisés recebia de Deus, mas era com relação àquelas coisas diárias, aquela expertise de quem realmente conhece um lugar e sabe daquelas dicas de como resolver esse ou aquele problema, esse ou aquele dilema. Então, Moisés chama Robabe para caminhar com eles. Depois de relutar um pouco, Robabe aceita. E para honrar Robabe, por causa desse serviço que ele prestou a Israel, então Moisés faz um acordo com ele, faz um pacto, uma aliança. Ele diz, olha, você vai ficar com a gente e quando nós chegarmos na terra prometida, você vai ter um espaço conosco. Você vai ser sempre bem-vindo entre o povo de Israel. Então, você vai ficar aqui como se fosse nosso. Entendeu? Beleza. Acordo firmado. Você vai encontrar esse acordo aí no livro de Números, capítulo 10, versos 29 a 32. Tem aí esse acordo, vai ficar claro para vocês entenderem isso. Então, esse pacto foi mantido durante gerações e gerações e gerações até chegarmos aqui. E o povo queneu, quando Josué dá ocupação ao povo na terra, eles entram em Canaã e Josué distribui ali, partilha a terra, o povo queneu vai ocupar uma área de deserto lá no Neguebe, no território da tribo de Judá. Só que aqui, nesse texto que nós lemos, nós vamos entender que uma parte, um homem, um grupo desses queneus se afastou, separou-se desse grupo que estava assentado em Judá e foi ocupar uma área em outra direção. Não mais num deserto,
do Negueb, mas na área de Quedes, mais no litoral, perto do mar da Galileia, na tribo de Naftali e Zebulon, que ocupam ali essa área. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Então nós entendemos o acordo que existia entre os israelitas e os queneus e entendemos por que Éber está nesse lugar e não no lugar onde ele deveria estar, segundo a distribuição do assentamento lá no início da partilha da terra. Então estamos nesse momento. E essa área de Quedes é exatamente onde vai se desenrolar esse conflito que nós estamos vendo aqui, entre os israelitas e os cananeus. Pronto, atualizados, entendidas sobre quem é Éber, sobre quem é Jael. Agora eu vou te falar outro detalhe muito importante. Aproveitando esse acordo de paz que os queneus tinham com os israelitas, Éber decide jogar duplo. Ele decide usufruir dos benefícios do pacto com Israel, mas também fazer amizade com os inimigos de Israel. Então ele era como se fosse uma zona neutra, um território neutro, aquela comunidade ali de queneus. Eles estavam tranquilos com os israelitas, mas também jantavam, comiam, faziam alianças com o povo cananeu, que era inimigo dos israelitas. Então esse é o cenário da casa de Jael. Então a casa dessa mulher é um lugar meio duplo, meio dúbio, um lugar onde entra tanto israelita quanto cananeu, um lugar onde os acordos e alianças com Deus e também com os deuses cananeus, e também com o marido dela traz essas influências dos cananeus também. Então esse era o cenário. E é por isso que Sísera vai ficar muito à vontade para correr para lá, na hora que a batalha dá ruim para ele. Quando ele começa a perder a batalha e ele pensa num lugar para encontrar refúgio, o que ele pensa? Vou para a casa de Éber. Lá eu estou em casa. Lá está tudo certo. Então esse é o cenário que nós temos em mente. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, primeira coisa, não estamos livres de ter o inimigo entrando na nossa casa. Mesmo que nós sejamos crentes, mesmo que nós sejamos consagradas, não, mas eu faço jejum toda semana, não, mas eu não perco uma reunião de oração, eu sou canela de fogo, Você não está livre do inimigo entrar na sua casa. Ninguém está. E aí, algumas vezes, inclusive, nós vamos estar sujeitas a batalhas por causa dessa presença do inimigo, por causa de alianças que outros fizeram. Veja Jael, ela não estava concordando com aquilo, ela não estava satisfeita com Sísera espalhando o pé na casa dela. No entanto, o marido dela fez um acordo com ele. Então, Jael tinha uma batalha na mão, tinha uma influência desagradável na sua casa por causa de acordos que outros fizeram. O inimigo estava dentro da casa dela por causa de alianças que outros fizeram. Aí talvez você esteja aí no seu lugar falando assim, pronto, está explicado, entendi tudo agora. Entendi, peguei a visão. É por causa do meu marido, é por causa do meu pai, é por causa da minha avó, da minha tia, foram eles que fizeram acordos com o inimigo e agora eu estou nessa. E de fato, é possível que você esteja enfrentando batalhas que não foi você que provocou, foi provocado por outras pessoas. Mas a parte importante da mensagem não é essa aqui, ó. Não importa, ainda que outras pessoas tenham firmado acordos equivocados com o inimigo e trazido a influência inimiga para dentro da sua casa, essa batalha, querida, é sua. O Senhor chamou a mim e a você. Ele disse, nas mãos de uma mulher. Então é comigo e com você mesmo que o Senhor quer falar. Não é com o marido que ficou em casa, não é com o tio, o primo, o pai, o avô, não. É comigo e com você. Essa batalha diz respeito a mim e a você. E é a mim e a você que o Senhor quer mobilizar para mudar as coisas aí. Para mudar a realidade. Então, é muito interessante isso. E essa mulher, ela não se fez de rogada. Dizer, Senhor, o Senhor está me chamando para resolver esse problema. Tudo bem, eu vou. Ela estava pronta. Você está? Amém, 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 glória a Deus. Então, como foi que ela resolveu esse dilema? Como foi que ela se movimentou? É isso que a gente vai ver aqui agora. Olha, a primeira coisa que chama atenção na vida dessa mulher é a coragem, a ousadia, a confiança que ela tinha. O inimigo bateu na porta e ela não retroagiu não, ela não retrocedeu não. Gente, escuta essa. Essa mulher, ela estava certamente com muita expectativa. Ela sabia que estava rolando uma batalha. Ela sabia que o resultado daquela batalha ia ser decisivo para o que ia acontecer na casa dela. Bom, a minha casa é um território dividido. Eu tenho 2 lados andando aqui na minha casa. Dependendo de quem vence essa batalha, a minha casa vai virar esse lugar. É que nem uma batalha entre 2 países, sabe? E aí você tem uma embaixada. Quem ganhar vai ficar dono daquele território.
Então a casa dela era como se fosse esse lugar. Quem ganhar aquela batalha vai ser o governo da minha casa. Isso me interessa, isso me diz respeito. Então imagino que ela estava ansiosa por receber respostas. Então quando alguém bate, ela deve ter corrido para lá esperando que a notícia fosse boa a favor de Israel. Mas quando ela abre a porta, quem está lá? O cabra. Císera. E aí, gente, o que você faria no lugar dessa mulher? Gente, olha, sério mesmo. Ela sabia tudo que estava acontecendo. Ela sabia o risco que ela corria, ela sabia tudo que estava em jogo. Rapaz, eu acho que se fosse eu voltava de novo, fechava a porta, corria para dentro, me escondia lá. Estava sozinha, em casa, não tinha mais ninguém. O que ela ia fazer? Imagina. Mas o que ela faz? Nada de correr, nada de se esconder, nada de fugir da batalha. Ela simplesmente diz: venha, entre aqui, venha. Fica à vontade, você já está acostumado, né? Entra aí. Eu acho isso de uma coragem tão grande, e uma pessoa que tem uma habilidade, uma sabedoria para capturar uma oportunidade. E eu quero falar disso também com você, sobre aproveitar a oportunidade. Muitas vezes, nós estamos deixando de vencer batalhas por causa de oportunidades que a gente está na marisia para abraçar. Às vezes a oportunidade pode ser uma vaga no seu trabalho, a oportunidade pode ser um negócio novo que surgiu, pode ser um ministério que você está se esquivando de assumir, pode ser um hábito novo que você precisa desenvolver. Enfim, a oportunidade pode se apresentar de diversas maneiras, mas fato é que mulheres que caminham com o Senhor e têm sensibilidade ao Espírito, sabem aproveitar oportunidades. E aquela mulher aproveitou a dela. Ela mandou Císera entrar, deixou ele bem à vontade, agarrou aquela oportunidade. E você já parou para pensar por que é que quem matou Císera foi uma mulher, não foi um homem? Por que não foi o marido dela que resolveu esse problema? Seria tão mais simples. Sabe, o que eu percebo é que muitas vezes nós mulheres temos uma habilidade, uma competência dada por Deus de perceber problemas antes que eles tomem uma forma maior. Ainda quando eles estão lá no comecinho, lá nas sutilezas, a gente já está falando: esse negócio não está me cheirando bem. Isso aí não está certo. Esse negócio não vai dar certo. Essa sociedade não é boa. Esse menino está andando em más companhias. Eu estou vendo uns comportamentos que não estão batendo certo. Estou vendo umas coisas. A gente tem isso. E é por isso que muitas vezes o Senhor pode nos usar com muito poder. Quando eu digo muito poder, eu quero dizer pouca força, entendeu? Muito poder. Porque a gente pode agir aí, no começo. A gente não espera o problema virar uma monstruosidade. A gente tem percepção na sutileza. O Senhor nos deu esse dom. Nos deu essa capacidade. Não desperdice isso. Não jogue fora. Não deixe de ouvir o Espírito Santo e agir com sabedoria. E essa mulher fez isso. E aí, veja só. A Bíblia fala de uma outra mulher assim. Eu acho isso maravilhoso. Olha, uma outra mulher que soube muito bem aproveitar a oportunidade. Sabe de quem eu estou falando? Da Sunamita. Escuta essa mulher, olha. Aquela mulher percebeu que tinha um profeta ali, que Eliseu era um profeta. Esse cara é um profeta. Sabe de um negócio? E se ele é um profeta, eu quero ele perto de mim, eu quero andar junto com ele, eu quero ficar coladinha com ele. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um quarto na minha casa. Toda vez que esse profeta estiver nessa cidade, ele vai ficar na minha casa. Ele vai ficar na minha casa, ele vai jantar comigo, ele vai liberar uma palavra. E palavra que profeta libera é bênção que se cumpre. Eu quero esse homem perto de mim. Imagina, se fosse o marido, eu penso, vai fazer um jantar bem legal assim para o profeta e depois vai dizer: vai em paz, tchau. Mas a mulher, olha a sutileza, olha o que ela pensou, olha o projeto que ela desenvolveu. Então a Sunamita é uma mulher que teve inteligência espiritual para aproveitar uma oportunidade a favor da casa dela, para atrair para dentro da casa dela o favor de Deus, a bênção de Deus. E aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. E olha que aquela mulher era muito abençoada. Ela tinha tudo. A única coisa que ela não tinha era um filho. Tanto que o profeta teve até dificuldade de imaginar o que é que ela precisava.
Então, ainda na abundância, aquela mulher entendeu que ter um homem de Deus perto dela, ter alguém capaz de liberar uma palavra de bênção, de favor para a casa dela era muito importante. E ela não perdeu essa oportunidade. Então, a sunamita foi alguém, uma mulher, que trouxe o favor de Deus para dentro da sua casa. E Jael é uma mulher que aproveitou a oportunidade para expulsar o mal da casa dela. Entendeu? Nós temos que ser essas mulheres que sabem aproveitar oportunidades, tanto de atrair o favor de Deus para dentro da nossa casa, como expulsar o mal de dentro da nossa casa. Então, seja para trazer o bem, o favor, a bênção de Deus, a graça do Senhor sobre a nossa casa, seja para expulsar o mal, colocar para fora toda a influência maligna, manietar todos os inimigos, os pensamentos contrários, tudo que atrapalha o andamento da nossa casa, que nós sejamos essas pessoas. Nós somos chamadas para isso, guardiãs da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, e que a nossa sensibilidade espiritual esteja ativa, ó, não dorme no ponto não, fica ligada, irmã. Fica ligada, ouve no Espírito que o Senhor está falando. Pede a Deus para te revelar as coisas que estão acontecendo na sua casa, na sua família. Coisas que você pode evitar problemas maiores, se você agir agora. E é muito maravilhoso que a gente pode pensar ainda a respeito desse trabalhar de Deus na vida de Jael para derrotar um inimigo. Nesse sentido, olha, do treinamento de Jael. Se a gente for pensar assim, será que Deus avisou a Jael que ela ia participar de uma batalha importante? Será que Deus disse a ela assim, olha, Jael, presta atenção. Olha, ande bem aí que você vai ter que fazer algumas atividades para poder, no dia tal, estar preparada para a batalha que eu tenho. Não foi assim. E se Deus não avisou a Jael, vai avisar a mim e a você? A gente tem que estar sintonizada, querida, no Espírito. E entender que muitas das atividades que nós fazemos rotineiramente tem tudo a ver com o que Deus nos chamou para fazer. E às vezes a gente reclama do trabalho que a gente tem que fazer. E não percebe que o Senhor está nos treinando nisso. Está nos treinando nisso. Escuta, o que Jael usou para derrotar Sísera? Uma estaca, né? Uma estaca. E aí é interessante que assim, uma estaca, um negócio assim bem pouco provável inclusive, né? Mas escuta, eu falei para vocês que eles eram uma família de queneus. Queneus são nômades que habitam em tendas. Então, quando Israel entrou em Canaã, eles passaram a habitar em edificações, em casas já, mas os queneus tinham o hábito de ser nômades e habitar em tendas. Então eles continuaram armando tenda. E lá na comunidade dos queneus, a responsabilidade de armar e desarmar a tenda é da mulher. O marido resolve o problema da comida, da caça, de produzir e buscar o alimento, e a mulher é responsável por isso. Estende tenda, amarra a tenda, abre tenda, fecha a tenda. E eles, como vivem muito na região de desertos, então vem intempéries, lá vem uma tempestade de areia, desmonta a tenda, vai. E aí Jael era experiente nesse negócio de fincar estaca, remover estaca. Fincar estaca, remover estaca. E ela, enquanto fazia isso, não tinha a menor ideia, mas Deus estava trabalhando. Deus estava usando aquela habilidade, aquela competência que parecia boba, tola, para fazer algo grande. Filha, querida, olha, aquela habilidade que você acha que é boba, que você, aquele trabalho repetitivo que você tem que fazer todo dia, aproveita para aprender, domina essa competência. É possível que o que Deus vai usar você para fazer tenha a ver com isso. Então, não reclama não, do trabalho não. Tá bom? Não reclama. Não fala, aí ó, Jael não fala assim, Deus, mas aí ó, tanto que eu oro, ainda vem a assombração de novo para dentro da minha casa. Ele não só quer entrar aqui, como quer deitar, dar ordem, dormir, quer dominar a minha casa. Não, ela não reclamou de nada. Ela aproveitou aquela oportunidade de dizer, quer dormir, filho? Venha, deite aqui. Venha. Eu acho muito lindo. Sabe o que mais que ela usou para derrotar aquele inimigo? Olha, ela usou um paninho, um cobertorzinho, um copo de leite e uma estaca, né? Então, olha só, Baraque estava morrendo de medo desse exército, morrendo de medo, e ele tinha razão. Os cananeus tinham 900 carros de ferro, como a gente leu aqui. E sabe, carro de ferro era uma tecnologia avançadíssima, era a tecnologia de ponta da época. Israel só veio a dominar essa tecnologia muito tempo depois, só na época do rei Davi. Não, escuta, eles tinham coisas que Israel nem de longe pensava. Escuta, eles tinham carro de ferro, enquanto Israel era só infantaria, é só soldado a pé, não tinha nem cavalo. Então imagina, como é que essa batalha poderia ser justa? Então Baraque estava com medo, com razão. Mas na hora que o cara bate na porta dela, a mulher não tem medo. Ela não dá nem um passinho para trás.
Nada. Ela disse, pois não, agora, entre. Eu acho maravilhosa a maneira como, na sutileza, essa mulher ganha uma batalha fenomenal. Fenomenal. Escuta, se ela ali, naquela porta, tentasse um confronto direto com Císara, você acha que ela ia ganhar? Aquele cara era um comandante experiente. Óbvio que se ela fosse partir para o corpo a corpo, ela ia perder. Mas sabe, essa história lembra a mim e a você que nós somos mulheres chamadas por Deus para lutar não na força do nosso braço, mas na nossa inteligência, na sabedoria do Espírito, na mansidão, na sutileza. Querida, é aí que a gente é competente para agir. É nesse lugar que o Senhor nos dotou de habilidade especial para agir. Então não tenta fazer força no mano a mano, no corpo a corpo, não tenta brigar por aí. Luta no Espírito. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, a nossa luta é no Espírito. Isso para todo crente, mas para as mulheres especialmente. A Bíblia nos chama de vaso frágil. E isso não é nada desonroso, pelo contrário. Pelo contrário. Outro dia a gente fala disso, mas o que eu quero dizer é que a nossa constituição é diferente da constituição de um homem. Então eu não vou lutar da força do meu braço. Nós vamos lutar guerras muito difíceis, muito duras, muito grandes. E vamos vencê-las, não na força do nosso braço, mas na força do Espírito. Naquela força que movia Débora aos lugares altos. Na força que moveu Jael a dizer na sutileza: pode entrar, inimigo, agora você vai entrar na minha casa. Agora você não vai sair daqui vitorioso, não. O inimigo pode até entrar na sua casa, pode até querer fazer festa por lá, querer espalhar o pé, querer deitar, dormir, mas ele não vai sair vitorioso de lá, porque o Senhor levantou você. Porque o Senhor levantou a mim e a você, e eu e você, vamos para a batalha. Nós não vamos nos conformar com o inimigo fazendo ciranda na nossa casa. Nós não vamos nos conformar, nem nos aquietar, nem jantar confortavelmente com o inimigo sentado à mesa. Não vamos. Nós vamos nos levantar no poder do Espírito de Deus, com toda a autoridade que o Senhor liberou sobre mim, sobre a sua vida. E você vai lutar, e você vai guerrear, e o Senhor vai te dar vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que essa mulher fez. E olha os recursos que ela usou. Que maravilhoso. Um paninho, um copo de leite e uma estaca. Agora veja. Eu acho tão maravilhoso isso, porque, gente, você derrotar um exército de carro de ferro com um paninho e um copo de leite, fala sério, só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Dizer, venha meu filho, tome aqui um leitinho. Quero água. Não, não. Você não diz o que você vai beber na minha casa. Você vai tomar leite e prepara. A gente aqui é mãe, sabe, né? A maioria é mãe. Sabe que um leitinho é bom, né? Para dar uma relaxada, para descansar. É bom. E ele vinha lá, ó, todo cansado da batalha. Então, o leitinho era certinho. E ele achava que estava em casa. Ele achava que estava num lugar confortável para ele. E então ele ficou à vontade para dormir. E aí então veio o golpe fatal. E o Senhor vai fazer assim com você, minha irmã. Em nome de Jesus. O inimigo pode até estar achando, pensando, imaginando que vai deitar, dormir, ficar bem, espaço, à vontade na sua casa, mas não vai. Em nome de Jesus, o Senhor te levanta como Jael. O Senhor te levanta como alguém que age na força do Espírito, debaixo da cobertura do Espírito, para agir, em nome de Jesus. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. E eu creio que no tempo que nós vivemos, nessa guerra tão horrenda que nós vivemos, de apostasia, de distância de Deus, nós vamos vencer essa batalha também com o exército improvável. E eu e você somos convocadas a fazer parte desse exército de improváveis. Mulheres que não são nada, não têm nada, não parecem nada, mas que vão dar um impacto e um golpe poderoso no inferno, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então prepara, porque o Senhor está nos levantando
para dar golpes profundos contra o inimigo das nossas almas. Ele não vai ter espaço na nossa casa, não vai ter espaço na nossa cidade, não vai ter espaço na nossa igreja. Nós vamos caminhar em vitória e o Senhor nos levanta hoje, nos convoca hoje para essa guerra, para essa batalha, em nome de Jesus. E quem bate hoje na sua porta, ó, não é inimigo não. Quem bate hoje é o Senhor. É o próprio Senhor dizendo: olha, eu quero entrar aí na tua casa. Eu, o Senhor, quero entrar na tua casa, lutar com você as suas batalhas, botar para fora todo o inimigo e te fazer caminhar em vitória, em nome de Jesus. Eu quero que você se levante nessa hora, fique em pé aí no seu lugar e conversa com o Senhor, se apresenta ao seu general, diga a Ele que você está pronta para a batalha, diga a Ele que você está preparado, porque o Senhor faz coisas muito maravilhosas, o Senhor faz coisas impressionantes, muda histórias, muda destinos, muda realidades. Ele não precisa de nada para isso, porque quando nós estamos com o Senhor, quando nós caminhamos com Ele, 5 pães e 2 peixinhos são suficientes. Quando nós andamos com o Senhor, só um copo de leite e um paninho são bastante. Uma pedra é suficiente para derrubar um gigante. Só um grito é suficiente para derrubar uma muralha intransponível. Só um grito é suficiente para desbaratar um exército inteiro. Oh, aleluia, Senhor, nós queremos caminhar contigo. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, nessa tarde, como mulheres disponíveis para ser usadas pelo Senhor, como mulheres cheias do Espírito. Derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre nós. Nos aviva, Senhor, nos mobiliza, nos desperta, Senhor, chacoalha-nos das nossas zonas de conforto, Senhor, e nos mobiliza a agir com sabedoria, com coragem, com confiança, Senhor. Nos ajuda, desperta o nosso espírito, Senhor, para dar atenção àquilo que o Senhor está falando, Pai, a despeito das circunstâncias, Senhor, em detrimento da dor, do sofrimento que possam estar nos oprimindo, Senhor, mas nós queremos caminhar com o Senhor, nós queremos que a nossa fé permaneça inabalável, Senhor. Nós queremos caminhar contigo, andar contigo, Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, usa a nossa vida para mudar a realidade da nossa casa, para mudar a realidade da nossa nação. Nós não nos conformamos, Senhor, com o inimigo fazendo festa na nossa casa. Nós não aceitamos, Senhor, o inimigo fazendo chacota, Senhor, da nossa fé, nem daquilo que nós somos em Ti. Nós tomamos posição, nós ocupamos o nosso lugar, o lugar para onde o Senhor nos chamou. Oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos conduz, Senhor. Em todas as coisas nós queremos caminhar contigo. Nós queremos, Senhor, nos entregar a Ti e confiar que as nossas batalhas nós vencemos pela fé. Nós vencemos na confiança do poder do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos dá vitória, que nos dá poder e autoridade, Senhor, para caminhar em vitória. Oh Jesus, nós cremos nessas coisas, tomamos posse dessas verdades na nossa vida, Senhor, nessa tarde. Pai, aquece o nosso coração, nos ajuda a caminhar, Senhor, em intimidade contigo, em nome de Jesus, amém.